Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, futuros mestres e doutores que estão aqui nos acompanhando na nossa disciplina de metodologia e redação científica. Eu sou o professor Francisco Tiago e nós vamos continuar com a nossa terceira aula intitulada Bases do Método Científico. Tudo bem? Então só para a gente fazer uma recapitulação da aula anterior, a gente viu esse breve histórico, né, dessa dicotomia que existia entre a ciência, a filosofia, até a chegada do conhecimento da ciência moderna atual, como nós bem conhecemos. Então, a gente viu durante essa primeira aula sobre essas diferentes abordagens do mundo, né? Então, ou do universo, como eu chamei e conversei com vocês, que é a abordagem filosófica, abordagem científica e abordagem artística e religiosa. Então, a gente viu que essa preocupação em descobrir e explicar os fenômenos da natureza, ela é bem antiga, ela vem desde os primórdios da humanidade. Então, inicialmente, o conhecimento voltou-se para o mítico, né? Explicações eu nem incluí a abordagem mítica também, que alguns autores consideram na aula anterior, para explicar os fenômenos, atribuindo isso, então, às entidades sobrenaturais. Então, para essa abordagem, a verdade ela era empregada por forças supra-humanas, né? Então, era algo sobrenatural. Além disso, a gente viu também, né, que o conhecimento religioso falou da abordagem religiosa e discutiu como o conhecimento passou pela religião e como isso foi importante também, em que esse conhecimento religioso ele busca explicar as verdades do mundo através de revelações das divindades, revestindo-se então dos famosos dogmas, né, ou seja, buscavam explicar os acontecimentos através dos deuses e de que o acesso ao conhecimento derivava, então, de uma ação divina, né? Então, isso era uma outra coisa bem dita sobre o conhecimento religioso e que alguns autores também falam, vocês vão encontrar em algumas leituras. O conhecimento filosófico ocupava-se da investigação racional, objetivando captar, então, a essência imutável do real, né? Então, ele baseava-se na compreensão de formas e da lei da natureza. Falamos um pouco sobre a importância também ainda do senso comum, que juntamente com essas outras abordagens, elas vão orientar as preocupações que o homem tem com a natureza e buscar explicar também, né? Então, aí a gente já entrou um pouco em outros assuntos que nós discutimos na aula passada. E somente no século XVI foi que o conhecimento científico, utilizando o empirismo, que a gente discutiu, né, falou um pouco que a gente chamou de ciência moderna, ele passou então a ser sistematizado, organizado, usando essa junção das evidências empíricas com o raciocínio lógico, né? E a gente falou que isso é extremamente importante para a ciência. A gente falou também sobre os conceitos de método científico, pesquisa científica, metodologia científica, visto que nós vamos estar trabalhando com isso esse assunto nas próximas aulas. E fizemos uma discussão super interessante sobre o que é fazer ciência, como se fazer ciência e a importância de fazer ciência. Já na aula de hoje, a gente vai ver então, rever, né, o que é o conceito de método, que a gente já começou a discutir na aula passada. A gente vai fazer um breve histórico sobre os métodos, né, então sobre o que aconteceu até a gente chegar no método científico atual, como que a gente mais utiliza no dia a dia. Então a gente vai falar sobre esse breve histórico e então chegar discutir dois métodos importantes para a gente falar sobre o método atual, que é o método indutivo e o método dedutivo. Então, a gente vai caracterizar esses dois métodos nesse momento da aula e continuando fazendo uma comparação entre dedução e indução e sobre a importância desses argumentos, o argumento dedutivo e indutivo, no processo de construção do conhecimento. E para finalizar, nós vamos então falar sobre o modelo atual ou método atual utilizado nas ciências, que é o conhecido método hipotético dedutivo, e vamos discutir um pouco sobre a importância desse método para a construção do conhecimento da forma como nós realizamos atualmente.
Tudo bem para vocês? Então, para a gente continuar, vou falar ou vou recordar com vocês o nosso conceito, o que a gente colocou como conceito de método na aula passada, né? Então, método é o caminho pelo qual se chega a um determinado resultado. Para ampliar um pouco mais esse conceito de método, eu trouxe hoje para vocês mais ainda a definição de acordo com o dicionário. Então, de acordo com o dicionário, a gente tem duas definições. A primeira é que o método é um procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa de acordo com um plano, né? Então, seguindo um plano. Ou um processo organizado, lógico, sistemático de pesquisa e instrução, investigação ou apresentação e etc. Tá? Então, seguindo mais ou menos o conceito que a gente veio discutindo sobre o que seria o método e o método científico. Então, o método científico nada mais é do que o caminho pelo qual nós vamos regular e sistematizar a construção do conhecimento científico, e também nós discutimos isso um pouco na aula passada. Então, o método científico, para a gente iniciar sobre essa discussão sobre os métodos, eu trouxe um pequeno histórico sobre como o método científico foi alterado ao longo da história. E falando um pouco sobre esse histórico, eu apresento aqui, então, o Galileu Galilei, que ele foi um dos primeiros teóricos a pensar no método experimental propriamente dito. Aí ele discordava, então, de Aristóteles inicialmente, e ele propunha um método conhecido como indução experimental. Então, esse método levava a uma lei geral através de observações de casos particulares. Então, nesse esquema que eu estou mostrando aqui para vocês, né, então são as principais etapas que Galileu acreditava que o método científico deveria ter. Então, iniciava-se com a observação dos fenômenos, né? Então, esse era o primeiro passo, a gente precisa observar os fenômenos que nos rodeiam para poder tentar entender, e assim, então, buscar analisar os elementos que compunham esse fenômeno, que compõem esse fenômeno, e essa análise nada mais é do que buscar estabelecer essas relações entre as relações quantitativas e qualitativas entre os elementos que você está observando. A partir da análise desses elementos, você então faz a indução das suas hipóteses. Então, a indução das hipóteses nada mais é do que, através dessas análises, dessas relações, você começa a construir as prováveis ou as possíveis explicações para esse fenômeno que você está observando. Então, essa é a etapa de indução, e após a indução você faz o que seria a verificação, né? Então, assim você tem a realização dos experimentos propriamente dito. Então, você faz as experimentações dessas hipóteses que você está testando, e, por final, você, então, faz as generalizações. Então, através de casos similares, observação dos casos similares, né, dessa experimentação, você consegue fazer e propor generalizações, e, então, estabelecer ou formular as famosas leis. Tá? Então, era assim que, para a Galileu Galilei, era que se compunha o método nessa época. Bom, então, amigo ali da mesma época que o Galileu, o outro cientista que também discutiu o método científico na sua época, nessa mesma época, foi então Francis Bacon. Então, Francis Bacon criticava também o Aristóteles, e ele dizia que a dedução ela não permitia o completo conhecimento do universo. Assim como, para Francis Bacon, a indução propriamente dita, ou apenas pura e simples indução e enumeração dos eventos, ela não conseguia explicar a natureza de uma forma adequada. Então, ele considerava que para que a gente conseguisse formular um método de obtenção do conhecimento ideal, a gente deveria levar em consideração a observação e a experimentação. Né? Então, a experimentação é a primeira etapa do processo que Francis Bacon considerava, ou do método que Francis Bacon considerava. Então, a partir da experimentação, ele observava e registrava de forma sistemática o evento que ele estava estudando.
Então, ele passava para a próxima etapa, que era a formulação das hipóteses, né? Então, com base nos experimentos e análises dos resultados que ele obteve, ele formularia possíveis explicações dessas relações dos fatos ou dos fenômenos que ele estava estudando. Então, continuando a próxima etapa, era a repetição. Então, esse experimento ele precisava ser repetido em outros lugares e por outros cientistas para que você conseguisse, assim, então, acumular dados que vão, então, servir para a próxima etapa, né? Então, esses dados ou essa repetição experimental, ela leva a essa testagem das suas hipóteses. Quando você tem dados suficientes para sustentar a sua hipótese, você segue para o próximo passo, que é a realizar a generalização. Então, depois de percorrer todo essas etapas que eu acabei de citar aqui para vocês, você consegue, o cientista conseguiria formular leis. Então, sempre esses métodos propostos, eles tentavam formular as leis e generalizar explicações dos fenômenos estudados. Então, Francis Bacon, ele ainda sugeria a utilização do que ele chama de tábuas, né? Então, são 3 tábuas que Francis Bacon sugere utilizar para os experimentos, que é a tábua de presença, o nome já diz a presença do evento, a tábua de ausência, quando não há ou não ocorre aquele evento, e a tábua de graus, que media basicamente a intensidade em que esses eventos ocorriam. Tranquilos, né? Então, o próximo cientista que também discutiu o método foi René Descartes. E para René Descartes, ele afastava o indutivo e valorizava, então, o método dedutivo. Então, ele acreditava que através da razão é que se chegava à certeza, e a razão era o princípio absoluto do conhecimento. Então, para ele, o método ele deveria levar em consideração 4 regras. A primeira, né, a regra das evidências, em que ele não acolhia como verdade ou verdadeira uma coisa que não se reconhecia como tal, que não fosse factual. A segunda regra, que é a regra da análise. Então, a análise ela deveria ser realizada através da decomposição do todo em suas partes constitutivas, indo sempre do menos complexo para o mais complexo, podendo levar em consideração tanto o real quanto os processos mentais. A terceira regra, que era a regra da síntese. Então, depois que você faz a decomposição, você reúne novamente de forma organizada e sistematizada essas partes para poder entender o todo. E a quarta regra, que era a regra da enumeração. Então, realizando as enumerações cuidadosas, você conseguia, então, revisar tudo aquilo que você tinha feito e evitar que as verdades do evento que você estava analisando fossem omitidas. Então, para a gente ir continuando, finalizamos agora um pouco sobre esse histórico breve do conhecimento científico da construção do conhecimento científico, como a gente tem atualmente, do método científico, essa concepção mais atual, que a gente vai discutir daqui a pouco. Vou trazer, então, um pouco sobre informações do que seria o método indutivo e o método dedutivo que a gente vem conversando e vem falando nesse nosso breve história. Então, antes da gente iniciar a próxima parte, ou chegar na concepção atual do método científico, eu vou apresentar um pouco para vocês o que seria o método indutivo e o método dedutivo que eu venho falando, né, que esses pesquisadores também e cientistas foram discutindo ao longo dessas análises do método científico. Então, o primeiro que a gente vai falar, né, o que a gente chama de modelos de método científico, é um modelo ou método indutivo. Então, no método indutivo, ele é um processo mental que normalmente parte de dados particulares suficientemente constatados para as conclusões gerais ou de maior amplitude. Então, como eu coloquei aqui no slide para vocês, ele parte da enumeração de experiências ou de casos particulares para chegar a uma conclusão de ordem universal, ou seja, do particular para o geral. E vamos ver uns exemplos agora.
Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é um exemplo clássico que vocês vão encontrar nos livros, só que ele é feito com corvos, né? E como eu gosto mais de gatos, eu prefiro utilizar os gatos aqui para exemplificar esse para vocês. Então, no método indutivo, você vai observar os elementos ou os eventos de forma particular. Então, o exemplo dos corvos ou dos gatos é o seguinte: você observou que o gato 1 é preto, o gato 2 também é preto, o gato 3 é preto. Então, você vai fazendo diversas observações particulares sobre esses gatos, até que você chega em um número de gatos que você considera suficiente para representar o seu universo de gatos. E então, a partir disso, você chega a uma conclusão. Então, se o gato 1 é preto, o gato 2 é preto, o 3 é preto e os diversos outros gatos que você analisou são pretos, você chega à conclusão de que todos os gatos são pretos. Tudo bem? Então, a gente vai passar para o próximo, um outro exemplo também bem interessante. Um exemplo agora destacando o que a gente chama dos elementos desse método indutivo, que eu já falei anteriormente um pouco sobre isso também. Então, no método indutivo, você tem três principais elementos. O primeiro é a observação. Então, você faz a observação daquele evento, né? Então, coloquei um outro exemplo aqui para exemplificar para vocês, em que o indivíduo não tinha rugas quando era jovem. Então, essa é a primeira observação que ele fez. Então, o segundo elemento do método indutivo é o estabelecimento de relações. Então, ele lembra que seus pais e seus parentes, eles tinham rugas, né? Ou seja, o indivíduo, quando ele era jovem, ele não tinha rugas, quando ele vai ficando velho, ele começa a obter rugas. E começa a fazer uma relação disso, então, com a idade. Então, ele vai lembrar que os seus pais e os seus parentes também, quando foram ficando mais velhos, obtiveram rugas. E a partir de estabelecer essa associação, essas relações, ele vai, então, fazer a sua generalização, né? Então, logo, todas as pessoas mais velhas vão adquirir ou adquirem rugas. Então, ele saiu. Né? Então, esses foram os 3 elementos básicos do método indutivo. Tudo bem? O próximo método que eu trouxe para mostrar para vocês é o método conhecido como método dedutivo, né, que ele já funciona de forma contrária ao exemplo que eu dei anterior para vocês. Então, no método indutivo, você parte de observações particulares para uma generalização, e no método dedutivo, você sai, então, de uma generalização e chega a uma conclusão de algo mais particular. Então, como eu coloquei aqui, descobre-se uma verdade a partir de outras verdades já conhecidas, né? Então, tudo vai estar implícito já nas frases, vocês vão ver nos exemplos que eu vou dar agora para vocês. Então, um exemplo. Os vertebrados possuem vértebras. Então, essa é a sua observação do que seria o mais geral. Então, depois você faz uma observação mais particular. O homem possui vértebra. Logo, você chega à conclusão de que o homem é um vertebrado. Então, só para ressaltar, a gente saiu de um exemplo, de uma constatação, uma generalização, uma observação geral, fez então uma particularização a partir dessa nossa observação geral, da nossa lei, e finalmente você chega a uma conclusão, certo? Então, o que a gente observa no método dedutivo? Que a tua conclusão final, ela já está embutida nas tuas outras premissas, né? Então, essa é uma observação importante também do método dedutivo, e a gente vai discutir isso um pouco daqui a pouco. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês, um pouco mais no nosso dia a dia, você observa, então é uma lei quase para você, que toda vez que chove, você fica doente. Então, você chega, usando o método dedutivo, o que a gente vai chegar à conclusão? De que hoje começou a chover, como tem chovido quase todos os dias em Belém. Logo, você vai ficar doente hoje porque acabou de chover, e essa é a generalização que você tinha acerca desse evento, certo? Então, os elementos do método dedutivo, a gente esmiuçou o indutivo e agora a gente vai esmiuçar um pouco o dedutivo. Você tem sempre uma lei ou uma premissa mais geral,
seguindo o exemplo dos vertebrados, tá? Então, a gente viu lá que todos os vertebrados possuem vértebra, é a nossa lei e premissa geral. Depois, você tem um fato que você quer verificar. Bom, o homem é um vertebrado. E você, então, a partir desse princípio que norteia essa relação entre esses três elementos, você chega à sua conclusão. Tá? Então, saindo do geral, você chega a uma conclusão mais específica. Tá? Então, para a gente continuar, vamos fazer uma pequena discussão sobre as diferenças entre a dedução e a indução. Então, lembrando que no método indutivo ou no argumento indutivo, você parte de uma observação particular e faz uma generalização, enquanto que no método dedutivo, você parte de algo mais geral ou parte de uma generalização e faz uma conclusão de algo mais particular. Então, só para a gente relembrar essa diferença entre a indução e a dedução. Assim, no argumento dedutivo, a gente observa que para que fosse falso, que a sua conclusão fosse falsa, uma das suas premissas ela deveria também estar errada. Eu trouxe agora um outro exemplo para a gente exercitar. Então, um exemplo de um argumento dedutivo. Você observa que todos os mamíferos, você tem a lei, algo geral, de que todo mamífero tem um coração. Então você observa o quê? Que o cão é um mamífero. Logo, você chega à conclusão de que todos os cães têm um coração. Então, no argumento dedutivo, para que a tua conclusão seja considerada errada, ou seja, né, porque os cães não têm um coração, ou o cão não é um mamífero, ou todos os mamíferos não necessariamente têm um coração. Já no argumento indutivo, por outro lado, é possível que a premissa seja verdadeira e a sua conclusão seja falsa. Então, aqui agora convertendo a nossa frase anterior para um argumento dedutivo, transformando ele em um argumento dedutivo. Você observa, todos os cães que você analisa, que você observa, eles têm um coração. Então, você analisou o cão 1, o cão 2, o cão 3, o cão 4, o cão 5 e por aí vai. Então, todos esses cães que você analisou têm um coração. Assim, você chega à conclusão de que todos os cães vão ter um coração também, certo? Então, nesse caso, a sua conclusão, ela pode até ser errada, porque um dia você pode encontrar um cão que não vai ter um coração, por exemplo, né? Daqui a sei lá quanto tempo isso pode acontecer. Mas isso não implica obrigatoriamente que a sua premissa esteja errada, porque para você, todos os cães que você analisou até aquele momento têm sim um coração. Então, coloquei aqui também de forma escrita para vocês mais diferenças entre a dedução, ou essas diferenças que a gente acabou de falar, também exemplificar da dedução e da indução. Então, na dedução, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira, porque se uma delas for falsa, não tem como a conclusão ser verdadeira, que a gente discutiu anteriormente. E na indução, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão provavelmente é verdadeira, mas não necessariamente é verdadeira. Retomando agora o exemplo dos gatos, ou do corvo. Você analisou um monte de corvo e viu que todos eles são negros. Então você chega à conclusão de que o corvo é preto. No entanto, pode chegar um dia em que você vai encontrar um corvo de outra cor. Então, essa sua conclusão não vai ser mais necessariamente verdadeira, mas as suas premissas não deixam de ser verdadeiras. A outra diferença importante entre a dedução e a indução é que na dedução, toda a informação ou conteúdo factual da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas. Enquanto que na indução, a conclusão encerra a informação que não estava necessariamente implícita, muitas vezes, não estava implícita realmente nas premissas.
Então, quando a conclusão do argumento dedutivo afirma que todos os cães têm um coração, está dizendo uma coisa que, na verdade, já tinha sido dita anteriormente nas premissas anteriores. Assim como todo argumento dedutivo reformula ou enuncia de modo explícito a informação já contida nas premissas. Dessa forma, a conclusão, em rigor, tem que ser verdadeira se as premissas forem verdadeiras também. No argumento indutivo, por sua vez, a premissa refere-se apenas aos cães já observados, ao passo de que a conclusão diz respeito aos cães ainda não observados. Portanto, a conclusão enuncia algo não contido nas premissas. Por esse motivo, pode ser falsa, mesmo que a premissa seja verdadeira. Os dois argumentos têm finalidades diversas, né? Os métodos e esses argumentos que foram apresentados para vocês. O dedutivo tem um propósito de explicar os conteúdos das premissas e o indutivo ele amplia o alcance desse conhecimento. Então, no dedutivo, ou estão corretos ou incorretos, né, ou as suas conclusões, ou as premissas sustentam de modo completo a conclusão. Quando incorreto, não sustentam de forma alguma. Portanto, não existe nada intermediário no argumento dedutivo. Os argumentos indutivos, eles admitem diferentes graus de força. Resumindo, os argumentos indutivos aumentam o conteúdo das premissas com o sacrifício da precisão, porque você não vai ter certeza absoluta da sua conclusão. Enquanto que os argumentos dedutivos, eles sacrificam a ampliação do teu conteúdo, ou seja, a ampliação da tua observação, para atingir a certeza daquilo que você está generalizando. Por fim, chegamos ao conceito atual do método, ou aceitado no momento, que é o conceito do método hipotético dedutivo. O método hipotético dedutivo ele foi proposto por Karl Popper, só que ele usava uns exemplos um pouco parecidos com o que eu dei para vocês na aula de hoje com o corvo. Só que para Karl Popper, as constatações que ele fez inicialmente foram com os cisnes. Então, existia a generalização de que todos os cisnes que existem eram brancos. Mas quando ele fez uma viagem para a Nova Zelândia, ele encontrou um cisne negro. E ao ver esse cisne negro, ele ficou, bom, e agora? O que eu faço? Falsifico essa, né, ou nego, né, falsifico seria nego, né? Nego essa minha teoria de que todos os cisnes são brancos? E ele também, a partir disso, ele começou a fazer as perguntas, né? Será que apenas os brancos são cisnes e os cisnes negros são, de repente, uma outra espécie? E será que os cisnes negros são cisnes brancos modificados de alguma forma? Então ele começou a fazer estes questionamentos e ele começou a trabalhar nessa nova concepção de método, que é o método hipotético dedutivo. Para Karl Popper, não importa então quantos cisnes brancos você veja ao longo da sua vida, isso nunca lhe dará a certeza de que os cisnes negros não existam. E com isso, ele empregou no seu método hipotético dedutivo o princípio da falseabilidade, que nós vamos discutir posteriormente. Então, para falar das etapas do método hipotético dedutivo, eu inicio apresentando a primeira, que é a etapa de observação. Essa etapa é uma observação ativa da natureza ou dos fenômenos que nos rodeiam. A partir da observação, vai surgir, então, um problema. Então, esse problema, ele é uma pergunta, basicamente. Então, a partir desse momento em que você caracteriza ou verifica qual é a pergunta que você fez, baseado nas suas observações, você, então, vai buscar uma resposta. Então, essa resposta é o que ele chama de levantamento de dados. Então, você corre na literatura para ver se existem trabalhos que tentem ou que já responderam a tua pergunta. E baseado nisso, caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou então você deduz, né, as hipóteses. Né? Por isso que ele é um método hipotético dedutivo.
Porque a partir da dedução das generalizações que já ocorrem para aquele evento ou outros eventos semelhantes, você vai então deduzir as suas hipóteses. Você levanta as suas hipóteses baseado no que já existe na literatura. E o que são as hipóteses? As hipóteses são as conjecturas, né? São as possíveis respostas para suas perguntas. E a gente vai ver que as hipóteses elas são extremamente importantes no método científico, e para o cientista, porque muitas vezes as hipóteses auxiliam o cientista a encurtar o caminho de encontrar a resposta para a sua pergunta, podemos dizer assim, tá bom? Então, a partir dessas hipóteses, você passa para o momento de experimentação. Então, na experimentação é que você vai testar se as suas hipóteses são verdadeiras ou falsas através dos experimentos. A partir desses experimentos, você então pode chegar à conclusão, né? Você tem as suas evidências, e com essas evidências você tem a conclusão de que a sua hipótese é verdadeira, e a partir disso você faz as suas generalizações, ou as suas leis, entre aspas, a gente já discutiu sobre leis aqui um pouco, né? Ou caso a sua hipótese seja derrubada, ou seja falsa, ou seja refutada, como muitas vezes a gente também comenta, você volta e formula novas hipóteses. Então, esse sistema, ele vai meio que... É importante que ele se retroalimenta. Caso sua hipótese for falsa, você busca uma nova hipótese, testa ela novamente, e aí se você consegue evidências suficientes para corroborar a sua hipótese ou para sustentar a sua hipótese, você então faz as suas generalizações. Então, o método científico atual, ele se baseia muito no que Karl Popper propôs, que é o que eu acabei de apresentar para vocês. E se a gente for parar para prestar atenção, a gente faz muito isso no nosso dia a dia. Quando a gente tem um problema cotidiano, a gente primeiro faz o quê? Um exemplo clássico disso. A sua cafeteira parou de funcionar na sua casa. Você fez a observação do evento que aconteceu. Então, a partir dessa tua observação, você vai caracterizar seu problema. Você vai... por que será que a minha cafeteira parou de funcionar? E aí você vai, ou através dos seus conhecimentos prévios, ou através de dados da literatura, você vai ver quando uma cafeteira para de funcionar, o que normalmente pode ser. E aí você vai, a partir do que já existe na literatura, levantar hipóteses. Né? Bom, o fusível uma hipótese que você levantou. Né? Nesses casos, a cafeteira pode ter queimado o fusível. Beleza. O que você vai fazer com essa primeira hipótese? Testar. Como é que a gente testa essa hipótese? Vai lá e faz um experimento. Qual é esse experimento? Você substitui o fusível. Quando você substitui o fusível, você vai lá e liga de novo a cafeteira, só que ela não voltou a funcionar. Ou seja, sua hipótese era falsa. Aí você volta. Então o que pode ser? Vamos levantar uma segunda hipótese, certo? Pode ser a tomada. Será que eu não liguei? Se eu trocar de tomada vai funcionar? Uma segunda hipótese, né? Pode ter sido a tomada. Você vai e testa e troca de tomada. Quando você trocou de tomada, sua cafeteira ligou novamente. Aí, opa, olha, foi mais simples do que você pensou, né? Então, você teve evidências, que foi a cafeteira ligar novamente, de que a sua hipótese foi corroborada ou estava certa, e você faz a sua generalização. Ou seja, o problema da sua cafeteira, no final, era apenas a tomada. Acho que deu para vocês, com esse exemplo do dia a dia, deu para vocês entenderem um pouco melhor sobre como o método científico é aplicado diariamente nas nossas vidas. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é um exemplo da professora Maria Helena Crespo, que trabalha com intoxicação por mercúrio. Então, ela faz as pesquisas dela, e ela pode, por exemplo, observar em uma população que ela tem uma alteração motora, né? Então, ela vai para uma população ribeirinha e faz essa observação, né? Ou seja, ela levantou esse problema.
A partir desse problema, ela busca na literatura o que normalmente causa alteração motora na população. Ao fazer a pesquisa, ela vê, poxa, pode ser intoxicação por mercúrio. Como naquela área tem garimpo e etc., pode estar associado com a intoxicação mercurial. E ela então levanta essa hipótese. A alteração nessa população X é característica da intoxicação por mercúrio, e ela vai então testar essa hipótese dela. Como é que ela pode testar a hipótese dela? Eliminando a contaminação de mercúrio, ou seja, se ela verificar uma população em que não está exposta a essa contaminação de mercúrio, verificar se ela também possui essa alteração motora, aí ela vai corroborar a hipótese dela, certo? Se essa população mesmo assim não tiver essa alteração motora, ela então refuta a hipótese. Então, a evidência que ela procura nesse momento são pessoas que estejam não intoxicadas por mercúrio e que também possuem a alteração motora na população, para ela ou corroborar a hipótese dela ou refutar a hipótese dela. Então, um outro exemplo mais prático aplicado às ciências que a gente tem também do método hipotético dedutivo. E testar essa hipótese foi foi um caminho mais curto do que se ela fosse buscar ou procurar N outras possibilidades de alteração motora, de motivos de alteração motora para aquela população. Se ela sabe que é uma área de garimpo, que tem intoxicação possivelmente por mercúrio, fica mais fácil a hipótese encurta o caminho dela. Ela já ir direto na busca dessa alteração associada com a intoxicação de mercúrio. Outro princípio que a gente falou que Karl Popper inseriu nesse método hipotético dedutivo foi o princípio da falseabilidade. Então, nesse princípio da falseabilidade, ele é bem interessante porque ele resgata aquilo que a gente conversou na primeira aula, na aula anterior, de que na ciência, todo conhecimento construído ele é temporário. Ou seja, é a mesma história dos cisnes. Se você só observa cisne branco, não quer dizer obrigatoriamente que não existam cisnes negros ou cisnes de outra cor. Então, eu trouxe esse trecho para apresentar para vocês, né, que eu achei bem interessante, que é do Karl Popper, do texto Conhecimento Objetivo, de 1975, em que ele dizia que o método da ciência é um método de conjecturas audazes e engenhosas, seguidas de tentativas rigorosas de falseá-las. Então, a gente trabalha na ciência tentando falsear a nossa hipótese, mostrar que as nossas hipóteses são falsas, porque se elas não forem falsas, a gente tem evidências para sustentá-las e para então comprovar, né? Então, essa questão do comprovado cientificamente, como a gente fala que na verdade não existe nada comprovado cientificamente, porque daqui para a semana que vem pode vir outra pessoa e encontrar algo totalmente diferente do que a gente encontra hoje. Então, nunca se pode dizer licitamente que uma teoria é verdadeira. Pode-se dizer com otimismo que é a melhor disponível, que é melhor do que qualquer uma das que existiam antes. Então, as teorias que nós temos atualmente, elas na verdade podem ser falseadas no futuro. Só que até o momento, elas são tão bem embasadas, elas têm tantas evidências que sustentam elas, que elas são as melhores que a gente consegue utilizar para explicar os fenômenos que nos rodeiam. Então, o princípio da falseabilidade é muito importante para a ciência e para a construção do conhecimento científico. Finalizamos a nossa aula de hoje, mas antes vamos fazer uma pequena recapitulação. Então, na aula de hoje, nós resgatamos o conceito de método. Vimos que o método é um conjunto coerente de procedimentos lógicos e racionais para orientar a pesquisa e para a obtenção do conhecimento científico. Vimos um breve histórico dos métodos científicos até chegarmos no conceito do método atual. E antes de explicar mais sobre o método atual, nós também vimos sobre o método indutivo e o método dedutivo. Lembramos que no método indutivo, ele é um método racional, no qual você parte de observações
de eventos específicos, partindo para generalizações, enquanto que no método dedutivo você sai das generalizações e vai fazendo conclusões mais específicas. Além disso, vimos que ambos os métodos eles tiveram uma contribuição muito importante para o atual modelo. Até porque, método hipotético dedutivo, a gente deduz as nossas hipóteses baseado no que existe na literatura. A gente chega a possíveis respostas, né? Ou seja, a gente chega a conclusões particulares utilizando observações ou generalizações realizadas para outros eventos anteriormente. Vimos que os argumentos indutivos e dedutivos têm as suas diferenças, mas ambos buscam também as generalizações. E, para finalizar, caracterizamos o método hipotético dedutivo e vimos que o princípio da falsibilidade é extremamente importante para a construção do conhecimento científico. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula